Olá, seja bem-vindo a mais uma super aula do nosso curso e agora que nós já finalizamos toda a instalação e configuração do Flutter na nossa máquina, nós podemos começar a criar o nosso primeiro projeto em Flutter. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir o Android Studio e aqui no Android Studio nós vamos clicar em New Flutter Project. Clicando aqui, ele vai abrir essa janelinha para mim. Caso ele não tenha selecionado o Flutter aqui na lateral, selecione. E aqui você vai especificar o local de instalação do seu Flutter. Se você seguiu a aula que eu ensinei a instalar o Flutter, ele já vai vir aqui auto-preenchido, mas caso ele não preencha automaticamente, você pode simplesmente clicar aqui nos três pontinhos e apontar para a pasta onde você colocou o seu Flutter, beleza? Feito isso, você clique em Next. E aqui nós temos que especificar alguns parâmetros do seu projeto Flutter. Primeira coisa que nós vamos fazer é especificar o nome do projeto e aqui é importante que você não utilize espaços, não utilize caracteres especiais, utilize apenas caracteres simples. Então eu vou criar aqui, por exemplo, contador. Beleza. Observe aqui também que nós precisamos especificar em qual local vai ficar o meu projeto. No meu caso, eu quero que fique aqui no desktop em uma pasta chamada contador. Aqui eu posso dar uma descrição para o meu projeto e essa descrição aqui vai servir mais para a gente deixar uma mensagem aí para os próximos desenvolvedores que forem pegar o projeto, eles vão conseguir ler essa descrição. Nosso caso aqui não importa muito a gente utilizar. Aqui nós podemos selecionar o tipo de projeto e aqui nós temos Application, Plugin, Package e Módulo. No caso nós vamos desenvolver uma aplicação, então um aplicativo, então a gente vai selecionar Application. Caso você queira no futuro desenvolver um plugin, um package ou um módulo, você pode selecionar outra dessas opções, mas são bem mais avançadas, então nós vamos continuar aqui com Application. Em organização, nós vamos colocar, digamos que o domínio do nosso site, o domínio da nossa empresa ao contrário. Então, se eu trabalhasse na Google, eu colocaria br.com.google, o contrário do google.com.br. No nosso caso aqui, nós estamos na start.dev, então eu vou colocar dev.start. Legal, eu vou selecionar agora qual que é a linguagem padrão do Android, nós vamos deixar como Kotlin, e a linguagem padrão do iOS nós vamos deixar como Swift. Nas plataformas eu posso selecionar para quais plataformas eu quero disponibilizar o meu aplicativo. No nosso caso aqui já vem por padrão Android, iOS e Windows habilitado, já que eu estou no Windows. No nosso caso, nós não vamos desenvolver esse primeiro aplicativo para Windows, então eu posso desabilitar, mas se no futuro nós quisermos habilitar, é bem tranquilo a gente fazer isso. Eu vou habilitar aqui para a web, só para a gente ver também como que o nosso aplicativo fica na web. Beleza, feito isso, a gente pode simplesmente clicar em Finish. Ele vai me falar que a pasta contador ainda não existe no meu desktop, não tem problema, eu vou pedir para ele criar. E assim, basta esperar um pouquinho que o nosso projeto já vai ser criado. Pronto, o nosso projeto aqui já abriu no Android Studio. E a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui na lateral, clicar em contador e verificar todas as pastas e arquivos que o seu aplicativo possui. Se você vier aqui na pasta lib, que é a pasta onde nós vamos colocar os principais arquivos do nosso aplicativo, você vai ver que ele já vai vir com um arquivo aqui chamado main.dart. Nós vamos clicar duas vezes nesse arquivo e veja que ele já me traz um código Dart, que é um código de exemplo. Então isso aqui nada mais é do que um aplicativo exemplo, e é legal que ele já me traz alguns comentários em inglês explicando como que esse aplicativo funciona. Por enquanto não se preocupe com nada disso, já já a gente vai ver passo a passo como fazer cada um desses códigos. Possivelmente você não conhece programação ainda, então você ainda vai passar por um curso de programação antes da gente entrar nesse código em si. Por enquanto não se preocupe. Agora que nós já criamos o projeto, nós precisamos rodar esse projeto. E para a gente rodar esse projeto, nós precisamos ter um local para rodar ele. Então eu vou rodar no meu próprio celular, eu vou rodar em um celular virtual, eu vou rodar aqui no navegador, no Google Chrome. Onde que eu quero rodar? Bom, vamos supor que eu queira rodar aqui no meu Google Chrome. Então eu vou clicar aqui no Google Chrome e para eu rodar o projeto agora é bem simples. Basta eu vir aqui e clicar no Run Main.dart. Agora o que vai acontecer? Ele vai simplesmente começar a compilar o nosso projeto. Mais para frente nós vamos ver o que significa compilar o projeto, mas basicamente ele está transformando todo esse código aqui em um arquivo do nosso aplicativo que irá rodar dentro aqui do Google Chrome. Então vamos esperar essa compilação rodar e aí, ao terminar,
ele já vai abrir uma aba aqui no navegador específica com o nosso projeto modelo. O bacana é que esse projeto modelo ele já vem aqui com um botãozinho que a gente pode incrementar alguns valores e a gente pode até inclusive fazer algumas modificações nesse código exemplo e ver as modificações sendo exibidas aqui no próprio navegador. Então veja só que com alguns poucos cliques a gente foi capaz já de rodar o nosso aplicativo Flutter no navegador, o que é realmente muito bacana. Agora que nós já aprendemos a rodar no navegador, é importante que a gente aprenda a rodar no celular também. Afinal, o nosso maior foco com o curso vai ser criar aplicativos para celular. Então, como que eu faço para rodar esse nosso programa aqui no celular? É exatamente isso que nós vamos ver na próxima aula. Agora que nós já aprendemos como rodar o nosso aplicativo Flutter em um navegador, é importante que a gente saiba também como rodar esse aplicativo em um celular. Afinal, muitas vezes a gente vai querer ver como fica o aplicativo na tela de um celular, inclusive utilizando os comandos de touch, algo que a gente não tem muito bem aqui no navegador. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o navegador. Posso clicar também aqui nesse botãozinho de stop, caso eu não queira fechar direto o navegador. E nós temos duas opções aqui basicamente para rodar no celular. Tem como a gente criar um emulador, que é basicamente um celular virtual que nós rodamos aqui no nosso próprio computador. E tem como nós utilizarmos o nosso próprio celular Android para fazer o teste do aplicativo. Qual que é a vantagem de utilizar o emulador? Bom, a vantagem de utilizar o emulador é que você não precisa ter um celular Android para testar os seus aplicativos. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o emulador é de certa forma um pouco pesado. Então se seu computador ele não tem, por exemplo, 8 GB de RAM ou até mais, e seu computador é um pouquinho mais fraco, o emulador vai travar muito esse computador e aí vai ficar bem chato você desenvolver utilizando ele. Então normalmente o que eu recomendo é, se você possui um celular Android, eu gosto bastante de utilizar o próprio celular Android e aí é até bacana porque nós conseguimos utilizar os próprios dedos ali para navegar pelo aplicativo e verificar se as áreas de toque estão legais, se a cor do aplicativo fica legal no celular, é algo bem mais real do que a gente testar no emulador. Mas como eu sei que nem todos vocês possuem um celular Android, eu vou ensinar nessa aula como que a gente faz toda a configuração do emulador. Então vou clicar aqui em AVD Manager e nós vamos ir aqui e criar um novo Virtual Device. Então clico aqui, Create Virtual Device. Aqui nós podemos selecionar qual celular virtual nós queremos utilizar. Então tem a opção de TV, de telefone, de relógio, de tablet, tem a opção de automotivo também. Normalmente a gente vai utilizar ou o telefone ou vamos utilizar o tablet, que são telas maiores. Vou selecionar aqui um telefone e normalmente eu gosto de selecionar um telefone que possui Play Store, então que possui esse ícone aqui na segunda coluna, porque aí tem alguns recursos ali do celular que só ficam disponíveis quando o celular está com a Play Store habilitada. Então vamos selecionar algum com Play Store, normalmente eu gosto bastante desse Nexus 5X, observe que a tela dele é de 5.2 polegadas e é 1080 por 1920. É um celular intermediário, não é um celular premium. Vou clicar aqui em Next e agora nós temos que selecionar qual versão do Android nós vamos utilizar. Se você vier aqui, recomendo que você clique aqui na primeira aba, que é a aba das versões recomendadas, e você selecione a versão mais recente aqui do Android, que é a versão que a maioria das pessoas estão utilizando no celular hoje em dia. Não tem tantas pessoas utilizando o R ainda, mas como tende a crescer essa quantidade de pessoas utilizando, é legal que a gente já teste nessa versão. Mas nada te impede de depois criar outros emuladores com outras versões. O que você vai precisar fazer é o seguinte, no meu caso eu já baixei uma versão, mas você precisará clicar aqui em download. Então eu vou fazer o download aqui do que, só para você ver como que é, mas utilize sempre a versão mais recente. Então eu vou clicar aqui no que e ele vai começar a fazer todo o download dessa versão do Android. Eu vou cancelar aqui esse download e vou utilizar o R mesmo, então clico em Next. Aqui nós podemos trocar o nome, nós podemos especificar se eu quero começar ele na vertical ou na horizontal, eu posso modificar aqui os gráficos se eu quiser, posso vir aqui e trocar mais alguns parâmetros, trocar memória RAM, trocar o VMRIP, trocar memória interna, tem várias coisinhas aqui que a gente pode mexer, mas normalmente deixar a configuração padrão já funciona muito bem. Feito isso, vamos clicar em Finish. Nosso emulador já veio parar aqui, caso você queira adicionar outro, basta clicar aqui embaixo. E aí agora clique 2 vezes no emulador para ele abrir. Se ele mostrar essa mensagem aqui, ignore completamente, não precisa se preocupar, dê um OK
e o seu emulador já vai começar a abrir. No meu caso, ele começou a abrir na minha outra tela. Vou trazer para cá para você conseguir ver ele abrindo bonitinho para a gente. Vou fechar essa janelinha e o emulador já estará aqui na minha tela. Enquanto ele carrega, um detalhe bem importante que muitos alunos me perguntam é como que eu faço para deixar ele sempre no topo aqui na minha tela. Porque eu clico aqui no Android Studio e aí, beleza, ele vai aqui para trás, mas eu quero que ele fique sempre na frente. Eu venho aqui nele, clico nos 3 pontinhos, ele vai abrir essa janelinha, eu venho em Settings e aqui eu tenho a opção Emulator Always on Top. Fecho a janelinha e agora, olha só, eu clico no Android Studio e o emulador fica sempre aqui no topo, bem legal. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, venho aqui no Chrome e troco para o emulador que acabamos de abrir, clico aqui, beleza, clico aqui para rodar e ele vai fazer agora toda a compilação e instalação aqui no nosso emulador. Agora basta a gente esperar um pouquinho. Pronto, o nosso app já rodou, observe que eu consigo clicar aqui no botãozinho e ele vai respondendo. E o bacana é que quando a gente roda o aplicativo direto em um celular Android, o que nós podemos fazer é alterar algum parâmetro desse aplicativo e esse parâmetro já é alterado em tempo real aqui no emulador. Então se eu vier aqui e alterar, por exemplo, o texto, vou trocar aqui o texto para Daniel. No momento em que eu salvar o meu arquivo utilizando o Ctrl S, olha só o que vai acontecer no emulador, Ctrl S e já trocou aqui. Olha só que bacana. E observe que ele não perdeu nenhum do estado que ele tinha antes. Então estava o número 4, ele manteve o número 4, ele só trocou o texto que eu troquei aqui. E isso é instantâneo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e trocar a cor. Eu vou trocar a cor para rosa. Troquei para rosa, Ctrl S e tudo virou rosa. Então é muito bacana você utilizar aqui um celular Android para fazer os seus testes do aplicativo, porque você consegue ir modificando aqui e ele já vai atualizando na sua tela. Caso você não queira utilizar o Ctrl S para fazer isso, você sempre pode clicar aqui no raiozinho amarelo, que é o Flutter Hot Reload, e ele já vai atualizar a sua tela com o seu código mais atualizado de forma quase que instantânea, beleza? Então agora que você já sabe como utilizar o emulador, eu quero ensinar você como utilizar o seu próprio celular Android, e isso eu vou fazer, e isso nós vamos fazer na próxima aula. Agora que nós já vimos como utilizar um celular emulado Android para rodar o seu aplicativo Flutter, eu quero ensinar para você também como utilizar o seu próprio celular Android real para testar os seus aplicativos Flutter. E para utilizar o seu celular real também é muito simples. O que você vai precisar é do próprio celular e do cabo USB do seu celular, e você vai conectar o seu celular via cabo USB no computador e fazer apenas uma configuração. Você precisará habilitar a depuração USB do seu celular. O que você deve fazer é no seu celular real, mas só para mostrar para você eu vou fazer direto no emulador, porque é a mesma coisa nesse caso aqui, mas faça exatamente os mesmos passos no seu celular real para conseguir testar direto nele. O que você vai fazer é ir nas configurações, você vai descer ali no About Device. Isso aqui vai depender da marca do seu celular, então eu recomendo bastante que você procure no Google, coloque a marca do seu celular e coloque depuração USB. Então se seu celular for um Galaxy S10, coloque Galaxy S10 habilitar depuração USB, que você vai ver uma infinidade de tutoriais de como habilitar a depuração USB no seu celular. Esse processo é um pouquinho diferente de cada celular, então eu recomendo que você faça essa busca, mas eu vou mostrar aqui no caso deste celular em específico como fazer. Você vem aqui em About Device, você desce aqui até o Build Number e você vai clicar bastante nesse Build Number até ele mostrar que você é um desenvolvedor. Olha só, você agora é um desenvolvedor. Bacana, provavelmente no seu celular vai estar nesse número aqui também, você vai ter que clicar várias vezes. Se não for, comece a clicar nos outros números aqui localmente até que você ache qual que é o número correto. Dependendo da marca do seu celular, pode ser que seja um desses outros números que você tem que clicar várias vezes. Voltando aqui, olha que legal, vamos subir, vamos clicar aqui em System, clico aqui e você vai encontrar agora essas opções de desenvolvedor. Clicando aqui, você desce um pouquinho e você vai encontrar esse USB Debugging, ou em português, depuração USB. Basta você habilitar essa opção no seu celular. Feito isso, você conecta seu celular no computador e ele vai perguntar aqui no seu celular se você quer permitir, se você quer aceitar
a depuração USB do seu celular. Você aceitando, o seu celular já vai automaticamente aparecer na lista aqui de dispositivos que você pode utilizar para testar. Você selecione o seu celular e rode da mesma forma que nós fizemos aqui no emulador. Caso você tenha alguma dificuldade com esse processo, novamente dê uma procurada ali no Google sobre habilitar depuração USB no seu modelo específico de celular e se mesmo assim não der certo, mande uma pergunta no fórum que a gente vai te ajudar. Beleza? Então com isso, a gente conseguiu também rodar o nosso app Flutter no nosso próprio celular. Beleza? Então nos vemos na próxima aula. Antes de continuarmos, eu gostaria de dar um breve aviso para você. Se você é um usuário de iPhone, se você tem um iPhone, nesse momento você deve estar se perguntando: mas beleza, como que eu faço para rodar o aplicativo direto no meu iPhone? Infelizmente, se você tem um computador Windows ou Linux, isso não é possível. A Apple ela é bem restrita com relação ao desenvolvimento de aplicativos para iPhone. Então, para você conseguir rodar um aplicativo direto no seu iPhone, você precisa ter um MacBook. Como eu sei que a maioria de vocês não tem um MacBook, eu prefiro ensinar diretamente aqui no Windows utilizando um celular Android, algo que se você tiver um MacBook você também pode fazer tudo isso que eu mostrei até agora, mas lembre-se que se você tem um MacBook você também consegue conectar o seu iPhone e rodar os seus apps no iPhone. Esse é um detalhe bem importante que passa despercebido por muita gente, é que realmente para você compilar os aplicativos para iPhone no Flutter, você precisa ter um Mac. Isso não é só no Flutter, isso é basicamente para qualquer ferramenta de desenvolvimento de aplicativos. Se você quer lançar para iPhone, você precisa ter um Mac. E aí ou você pode pedir um Mac emprestado para alguém, ou comprar um Mac usado, ou utilizar um Mac na nuvem, que existem esses serviços que você paga para usar o Mac ali por hora. Se você utilizar um desses serviços, você consegue sim pegar o seu aplicativo Flutter, compilar ele para iPhone e lançar o seu aplicativo para iPhone também. Beleza? Então, detalhe bem importante, infelizmente a Apple traz essas restrições pra gente, mas não tem problema. Por quê? Porque todo aplicativo você vai conseguir desenvolver no Windows ou no Linux sem nenhum problema. Inclusive as configurações para iPhone você vai conseguir também realizar no Windows e no Linux. É somente realmente aquele passo final da publicação que você vai precisar de um Mac para fazer. Beleza? Então, aviso dado, e se você possui um iPhone, recomendo que você utilize aqui o próprio emulador para fazer esses testes, ou pegue um celular Android aí mais velho seu, ou um celular emprestado, que aí você vai conseguir testar nele também, beleza? Então nos vemos na próxima aula. Agora seria o momento da gente começar a desbravar todo esse código, entender linha por linha como que ele se comporta, como que ele funciona. Mas se você não tem experiência com programação ainda, isso seria algo extremamente doloroso para você e você não iria entender muita coisa do que está acontecendo aqui, apesar das minhas explicações. Então eu recomendo que você faça o seguinte: pare um pouquinho, nós vamos parar um pouquinho essa parte do Flutter e nós vamos agora ter aulas dedicadas a te ensinar lógica de programação em Dart. Terminando essas aulas de lógica de programação em Dart, nós iremos voltar aqui para esse mesmo código e nós começaremos a desenvolver o nosso primeiro aplicativo, explicando linha por linha como tudo isso funciona. E aí, depois que você passar pelas aulas de Dart, essas linhas aqui vão ficar muito mais claras. Por exemplo, essa. Se você não conhece programação, você deve olhar isso e deve falar: que porcaria é essa? Depois das aulas de Dart, você vai saber perfeitamente o que isso significa, beleza? Então, faça isso. Para essa parte do Flutter, veja as próximas aulas de Dart e depois nós iremos retomar essa parte de Flutter com tudo, beleza? Então nos vemos na próxima aula.